Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Você está muito nova para estar na menopausa. Você já ouviu? Eu já ouvi. Eu vi de um médico que eu estava muito nova para estar na menopausa e que eu não me preocupasse com isso, que eu estava me preocupando. E aí a gente vê assim, né? O que está por detrás disso, né? Se a gente realmente não tiver o conhecimento, a gente vai entender assim, não preciso me preocupar, porque eu estou muito nova e foi o médico que falou, né? E o médico tem lá a sua autoridade. E ele vai falar assim para você, você está muito nova, não se preocupa com isso. Aliás, vai falar até mais, seus exames estão muito bons. E a gente vai ali achando que não está realmente nem na perimenopausa, que nem passou pela nossa cabeça que a gente está na menopausa e nem na perimenopausa. Isso pode ser ruim? O que vocês acham? Isso pode ser um elogio? Isso pode ser uma armadilha até para a mulher? Porque à medida que a gente vai ouvindo essas coisas, a gente também não vai se situando na fase em que a gente se encontra. E o fato de não se situar pode trazer um prejuízo para a gente lá na frente, se deparar com situações que a gente já poderia ter prevenido, inclusive prevenido aqui, na nossa mente. Porque quando chega a batalha de sintomas, porque para algumas mulheres é uma verdadeira batalha, vamos considerar aí uns 90%, batalha. É batalha com o corpo, é batalha com a mente. E ainda mais quando a gente ouve, né? Ah, você está muito nova. Tipo assim, não se preocupa com isso não. Tem muita coisa para você se preocupar. E a gente não está falando de uma preocupação. A gente está falando de uma realidade que somente, não vamos falar aqui agora da ciência, mas que a sabedoria feminina pode se tranquilizar, não se sensibilizar, porque não está passando por nenhum processo, até porque esse processo ele é muito silencioso. E aí a gente fica assim, será que isso é um elogio para a gente? Quando dizem que você está muito nova, está dizendo assim, deixa isso para trás. Ou então pensa assim, vai pensar isso lá na frente. Pensa agora não, pensa lá na frente. Porque não está te acontecendo nada. O teu corpo está ali te sinalizando. Está te sinalizando. Mas você sai de lá conformada. Por quê? Porque, apesar de tudo, os exames estão bons. E muitas mulheres passarem por isso. Muitas mulheres passarem por isso. Com irregularidades menstruais, com fogachos, com incontinência urinária. E para não se preocupar, porque está tudo bem, os exames ainda não demonstram que você está na transição menopausal. Isso há de nos preocupar. E quando a gente escuta isso, a gente fica pensando assim, internaliza essa dúvida. Eu estou sentindo, tenho sintomas, mas o médico disse que está tudo bom. Será que eu estou mesmo na perimenopausa ou na menopausa? Será que todos os resultados de exame invalida tudo que eu estou sentindo? É tudo da minha cabeça? Isso mais que atrapalha diagnóstico de menopausa, quanto é um elogio, quanto é algo bom. Não é algo bom. Eu tenho aqui que me abrir e falar para vocês que não é bom a gente ouvir isso. Até porque quando a gente escuta isso do médico, e eu vou dizer lá na frente, até porque que não é muito bom, porque isso atrasa diagnóstico, já vou falar, mas depois eu vou trabalhar mais esse atrasa diagnóstico, porque a mulher também tem riscos com as doenças e risco com a saúde. E também o fato de estar na menopausa gera também uma fragilidade, né? Como assim, a gente está deixando de ser fértil, a gente não mais vai poder produzir, e dá uma sensação também meio que de isolamento. Por quê? Porque a gente já vai entrar aí no dilema de que é não ter mais filhos, não produzir mais, né? Está na fase, entrando na fase improdutiva, e acima de tudo também ter que navegar por esse envelhecimento. E quando a gente escuta isso, a gente fica pensando assim, poxa,
Será que as pessoas estão me achando nova? E eu acabo, por vaidade, ficar assim, que bom, né? Tá bom, então deixa quieto, deixa quieto. A menopausa, ela não é um evento, né? Ela não é um evento que a gente recebe um convite, ó, a partir de então você está aí com os sintomas da menopausa. Ela pode acontecer até antes dos 40 anos. Eu li trabalhos publicados que mulheres aos 35 anos já estavam com menopausa precoce e era um grupo muito maior. Isso devido às questões externas, internas, né? Internas da mulher, o uso medicamentoso, um tratamento quimioterápico, doença autoimune, né? E vários sentimentos que a gente está vendo hoje a mulher tendo, como ansiedade, depressão, isso tudo mexe com essa estrutura hormonal, né? Porque nós somos um corpo. E o que é o hormônio? Senão o sinalizador que já transmite para muitas funções. Então, o hormônio é vamos dizer, um mensageiro químico, para ser mais técnica, é um mensageiro químico que sinalizam os neurotransmissores da célula, estou aqui, já posso entrar em ação. E aí, quando você não tem mais essa quantidade de hormônio para sinalizar, o corpo vai dar jeito de funcionar. Mas ele vai dar jeito de funcionar nas condições que ele tem. E nas condições que você vai dar para essa formação, para esse neurotransmissor, que ele vai carregar alguma coisa para levar para a célula. E ele vai carregar o que tem. Ele vai levar o que tem e vai trabalhar com aquilo que tem para atender todas as funções que tem no corpo. Mas se não tem, Flávia, se não tem estrogênio, como que vai funcionar, né? Essa é a grande questão. A gente está nessa fase em que os hormônios já não estão ali ativos como estariam na perimenopausa. Então, se esses hormônios não estão ativos ali, não estão funcionando, não estão colocando a função das células, né, para trabalhar, significa que eu estou iniciando ou já estou na fase da menopausa. Tem como ver isso? Tem um raio-x para a gente ver a célula, assim, quando você vai no consultório, ou quando alguém fala com você que você está nova? Não tem. Não tem como ver. Então, ela não é um evento. Então, mulheres de 35 anos podem entrar, sim, na menopausa precoce, assim como também tem a menopausa cirúrgica, que a mulher entra imediatamente. E tem também aí a menopausa precoce, né? A prematura e a precoce, por conta desses fatores aí que eu falei, sobre tratamentos, doenças que podem também levar a mulher à menopausa. Mas na média nacional, as mulheres entram entre 48 a 51 anos de idade na menopausa natural. E há nesse momento um turbilhão de muitos sintomas. Eu vou citar alguns aqui bem rapidamente, como fogacho, porque muitas mulheres dizem assim: eu não tive sintoma, porque não teve fogacho. Porque na cabeça dela, ela viu vovó, titia, bisa, um fogacho. E aí, como ela não tem um fogacho, ela acredita que ela ainda não está na perimenopausa ou menopausa. Mas existem aí muitos sintomas e nem sempre aparecem inicialmente com os fogachos. Para a mulher brasileira, inicialmente inicia com as irregularidades menstruais e depois vem o fogacho. Mas não é padrão, porque cada um é cada um. Até nesse contexto, cada um desenvolve doenças ou qualquer outro tipo de doenças diferentes, porque existem os fatores genéticos e os fatores individuais de como essa mulher vive, como é que foi a construção dela durante todas as fases da vida dela. As mulheres que começam cedo a esse autocuidado, esse olhar diferente, né, ao estudo sobre a condição da saúde, mas isso também tem um contexto cultural, porque muitas famílias, né, as famílias brasileiras, não têm assim uma cultura, e aí a gente não está nem falando do Estado, estamos falando do modo geral mesmo, né, com alimentos, com atividade física, com gestão das conexões sociais, com a gestão do autocuidado, né? A gente também pode até falar aqui
do sono, a gente pode falar da espiritualidade. Então, tem muitas divergências, né, em estados que são diferentes. E além desses fogachos, além da insônia, como eu vinha falando aqui, existem dois sintomas que incomodam, né, muito a mulher, que é a secura vaginal e é também, além da insônia, que a gente chama de ganho de peso abdominal. Que eu tenho ganho de peso. Ela não fica tão incomodada com ganho de peso, ela fica incomodada com ganho de peso abdominal. O que era uma pera passa a ser uma maçã, porque ali naquela região abdominal, e tem uma explicação científica por que a gordura fica logo localizada, né? Tem a ação dos andrógenos, que são hormônios sexuais, e aí tem nessa parte dos andrógenos, por exemplo, um hormônio que a mulher tem, que é a testosterona. E ela tem um declínio diferente do estradiol e da progesterona. Além desse sintoma que incomoda muito a mulher, e eu vejo muito diagnóstico de mulher com fibromialgia, e eu fico me perguntando, né? Será fibromialgia? Ou será menopausa? Porque a gente tem dores nas articulações. E esse diagnóstico, né, como a gente falou inicialmente, que ele pode ser atrasar o próprio diagnóstico da mulher na menopausa, quando diz, ainda está longe de você estar na menopausa, porque eu estou olhando seus exames, então está longe de você estar na menopausa. Isso mais que atrapalha do que ajuda. Porque se o médico chegasse para você e falasse, esse período agora é da perimenopausa, então você pode sim ter esses sintomas, mas o que acontece? Cá aqui entre nós. Desde a formação médica, há um gap relacionado à menopausa. Na residência, eles estudam muito a ginecologia cirúrgica, a ginecologia clínica, a ginecologia infantil, a ginecologia da gravidez, a ginecologia dos ciclos menstruais e das doenças, como os cistos, ovarianos, policistos, pólipos, né? Mas a menopausa, ela é difícil de ser diagnosticada. Então, a gente vem falando, a gente já está vendo na rede social como a gente está falando de menopausa. Isso é bom, sim, mas ainda falamos da menopausa no sentido de que nós somos uma construção de sintomas e de problemas. E eu chamo aqui a atenção de que nós não somos isso. Nós não somos medicamentos, suplementos, estilo de vida. Nós somos muito mais do que isso. E quando a gente vai percebendo isso ao longo das nossas conversas aqui, eu tenho mulheres que entram em contato comigo e começam a perceber que o fato, imagina, chega um sintoma, né, sem te avisar. Não é um evento que você recebe um convite, a partir de hoje fogacho, né? E antes de chegar ao sintoma físico, há algumas situações que já vêm acontecendo, que é esse declínio hormonal, mas o que me chama mais atenção nas mulheres que estão ali passando por muitas situações e se encontram com os problemas, né, a vida acontecendo, e ainda o marco do envelhecimento, eu sempre comento aqui, a gente não está preparada para isso. A gente não está preparada para ouvir em que a gente não produz mais o estradiol. Né? Até para se falar nisso, a gente fala assim, olha, você agora produz menos. E agora você não está produzindo mais. Está faltando ali. Quando os hormônios são mensageiros químicos e que dependem de neurotransmissores para levar esse hormônio para a célula. E aí, esse hormônio, ele não sinaliza esses neuroreceptores. Olha, estou aqui, não tem. E aí, esses neuroreceptores, eles vão levar alguma coisa para a célula. Ele tem outros hormônios sexuais, né? Como o estroma, como o estradiol, como a progesterona, que tentam ali arrumar a casa. Sabe quando falta algum produto de limpeza e você vai providenciar um outro produto e ele vai dar conta de resolver, mas não vai ficar como você gostaria que ficasse, porque você está acostumado a usar aquele produto. E aí a gente não tem essa informação precisa, mas
Antes de tudo isso, dessa informação sobre estar com um sintoma e ali estar sendo afetada por ele, né? Antes fosse só um sintoma, né? São muito mais sintomas, e a oscilação hormonal é um que é mais frequente e as mulheres ficam achando que estão enlouquecidas. É não estar preparada para esses acontecimentos. E por uma série de motivos, né? Eu falei aqui da academia de medicina, eu falei aqui da residência, eu falei dos próprios profissionais de saúde que não estão acostumados a lidar com esse diagnóstico, porque os diagnósticos, quando eles são fornecidos, precisa ter uma gama de sintomas aqui que se encaixam com aquela doença e que ali existe um tratamento. Então, se você vai com um monte de sintomas, buscar ajuda médica, e aí ou você vai ser encaminhada para outra especialidade, digamos que está com dores articulares, com dor isso, com dor aquilo, você com certeza vai para um reumatologista ou um ortopedista. E está tudo bem. Só que se você, mulher, que está indo 40 a mais, preste atenção que você já está com esse declínio hormonal. Você já começa com esse declínio hormonal e você já está sabendo aqui que em frente a isso, você já começa a apresentar um monte de sintomas. Você quer ver um sintoma que ele não é parecido com nenhum diagnóstico? É o fogacho. E, por exemplo, as mulheres que são assintomáticas assim, eu não sinto fogacho, então eu não tenho sintoma. O diagnóstico ainda é mais tardio. Diagnóstico de quê? De menopausa. E aí as coisas já aconteceram. Você já foi medicado, você já foi examinada, você já apresentou outros, através de exames, outros sintomas coerentes com aquele diagnóstico que foi dado para você. E muitos médicos não sabem lidar com a mulher na menopausa. Muitos ginecologistas não sabem prescrever ainda uma reposição hormonal, por conta de muitas histórias aí do passado. Não sabem prescrever uma reposição não hormonal, porque não está lidando no dia a dia com a menopausa. E há também uma negligência, eu acho que vocês, até se quiserem fazer qualquer comentário aqui nessa live, que é uma negligência acima de tudo. Imagina quando você recebe, né? Parece um elogio, né? Ah, você ainda está muito longe da menopausa. Gente, que elogio é esse? Se você está aí no 40 a mais, não tem elogio. Mesmo você recebendo isso de qualquer pessoa, sintoniza com a sua fase cronológica, que esse sintoma que você está tendo aí pode ser sim de um declínio hormonal. E tem como fazer um tratamento nessa fase, sim, principalmente para as irregularidades menstruais. Então você precisa sim de um apoio, de uma rede de apoio, um médico que possa trazer para você um recurso de minimizar esses sangramentos, por exemplo. E até de repor aquilo que você já não tem mais essa função, né? Já está havendo um declínio que está afetando as funções do seu corpo. Uma dos sintomas que mais perturbam a mulher, mas muitas não percebem, é a névoa mental. A névoa mental, eu fiz até um post nos stories hoje, sobre os exercícios aeróbicos, de que a mulher começa a esquecer tudo. E ela não percebe que isso é normal, porque ela está cansada, começa a esquecer tudo e começa a esquecer coisas até importantes, mas o mais esquecido é celular, chave de carro, chave de casa, recados que precisam dar. Ah, esqueci. O tempo todo esquece. Virou normal esquecer. E isso incomoda muito. A gente percebe que tem uma alteração cognitiva aí. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, numa dor que a mulher possa ter, né? Ela escuta que está muito cedo para ela estar na menopausa, mas ela até acredita, né, que tá cedo para estar na menopausa, porque ela não relaciona isso à idade cronológica e não relaciona aos sintomas que ela está tendo por não perceber também. Isso é muito mais comum. E aí a mulher, muitas das vezes, ela não
não se sente autorizada para adoecer. Eu não autorizo o adoecimento. Eu não quero ser doente. Eu não quero estar doente. Aí eu vou dizer a você, você não está doente. A perimenopausa e a menopausa e a pós-menopausa são essas 3 fases que nós chamamos de climatério. Nesse período, é um turbilhão de sintomas por conta dessas funções hormonais que os mensageiros não mais sinalizam para que esses neurotransmissores levem para a célula aquilo que você precisa para funcionar. É como, por exemplo, só para a gente voltar aqui e entender isso uma vez por todas, para não ficar achando que não está acontecendo com você nada. Não vai estar acontecendo. Porque mesmo que não seja visível, se teu cabelo aí não está caindo, se você não está tendo acne, se a sobrancelha está ficando fina, se está tendo secura vaginal, se a pele está ressecada, se está tendo incontinência urinária, se está tendo até incontinência fecal, se está tendo dores nas articulações, se está esquecendo de tudo, se a memória começa a falhar, se o cognitivo já começa a ser atrapalhado. Percebe? Isso são só alguns, mas existe mais. A labirintite, né? As tonteiras, o equilíbrio começa a ser alterado, e aí tem as funções, elas estão desde do cérebro, coração, intestino, tudo isso está sendo afetado, porque aquele hormônio que fazia toda essa função não está fazendo mais. Eu acho que é muito simples de entender. No próximo mês, eu ainda não abri inscrição do Fábrica de Hormônios. No método Menopausa Sem Dor, tem um produto que eu criei há 7 meses que chama-se Fábrica de Hormônios. Essa fábrica de hormônios ensina, um curso, ensina principalmente o que está afetando cada parte do seu corpo. E aí é impressionante que quando eu estudei para fazer a fábrica de hormônios, eu pensei assim, basta só conhecer o que está acontecendo? Não, não basta só. Isso eu estou falando assim, muito rapidamente. Nesse curso, eu falo de cada função. E aí a gente começa a construir o nosso mapa de sintomas. E aí, dentro de cada particularidade, cada um já vai saber o que vai fazer. Cada um já vai aprender. E aprender com capacidade de desenvolver ali as habilidades, com as ferramentas, com as práticas para viver melhor, para ser feliz nessa fase. Então não é só fazer reposição hormonal. Muitas mulheres acham que, não, então eu vou colocar o hormônio ali, eu falo que tem que ter uma injeção na cabeça de estradiol para ver se, juntamente com progesterona, né, para quem tem útero, para não adoecer também de uso hormonal, porque seria o resultado. Só que não é só hormônio, é preciso aqui. Imagina, se você escuta de um médico, você ainda está muito nova para a menopausa, ou escuta de alguém, então está dizendo assim para a gente, você está muito nova, você não tem que preocupar ainda com o envelhecimento. É quase isso. Mas quando a gente escuta isso, imagina se você não se preocupar com essa fase. E aí, se você escuta isso, significa dizer que você não vai estar preocupada com o que está acontecendo. Porque se você não se preocupou, nossa, eu saí de lá, eu falei, mas eu já tenho 45 anos. Aí ele falou, não, mas está muito longe, muito longe. E um médico assim, renomado, renomado. E eu saí de lá decepcionada, porque eu esperava ouvir que eu precisava melhorar as minhas irregularidades menstruais, que eu precisava melhorar a névoa mental, que eu precisava melhorar a fadiga, que eu precisava melhorar o cansaço. E aí se assemelha à tua vida de que a gente só vive cansada. Pensa, mulher, a gente só não vive cansada? Será que isso é normal, viver cansado o tempo inteiro? Aí ainda existem mulheres que compram uns suplementos aí, né, que não vai resolver, não vai dar conta disso. E aí começam a fazer a sua gestão de uma forma tão desequilibrada que acaba mais sendo ruim do que a favor. Então, como é que é essa fase da transição? Aí quem quiser ver,
Porque a menopausa, ela vamos considerar um rito de passagem para a vida da mulher. Não tem nada de novidade, não deveria ter nada de novidade. Parece que um esconderijo secreto, né? Quando eu completei os 43, 45 anos, e que eu conversava com as pessoas e perguntava, você sente isso? Eu não sinto nada. Eu falei, gente, só eu sinto tudo. Eu sou a dramática, a exagerada, porque eu sinto tudo. Como que pode isso? E aí, para quem já me conhece aqui, eu fui fazer um curso de climatério no Rio Grande do Sul. E fiquei, tudo que eu ouvi lá sobre climatério, e depois eu fui para a Fundação Oswaldo Cruz também estudar lá, e eu falei assim, gente, como é que pode acontecer tanta coisa na vida da mulher? E eu me preocupei muito com a reposição de cálcio, né? Então eu comia cálcio, todo dia eu comia queijo, tomava leite, e fiquei assim um pouquinho. Eu, profissional da saúde. Profissional da saúde. A gente cai de paraquedas nisso. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo comigo? E a gente vai segurando a onda, porque tudo o que está ali ao seu redor, profissionais de saúde, ninguém sentia nada. E tinha uma médica que trabalhava comigo, que ela gastro e hepatologista. Ela me chamou, Flávia, vem cá conversar comigo. E à noite de plantão, ela, olha, estou acordando às 3 horas da manhã. Eu falei, Ana Lúcia, socorro, por quê? Flávia, não durmo mais. Fico acordada até a hora de vir aqui para o hospital. Eu falei, Ana Lúcia, mas você tem que tomar uma providência. Ela disse assim para mim, Flávia, eu já faço reposição hormonal, já faço tudo que tem que fazer, eu já faço. Aí eu falei para ela assim, Ana Lúcia, vamos conversar aqui. Por mais que a gente faça tudo que a gente tem que fazer, existem coisas que é preciso ser trabalhado na gente e que não tem terapia que trabalha, não. Não tem. Porque existe uma força simbólica, e isso eu trabalho muito na fábrica de hormônios, existe uma transição simbólica que parece que é tão natural, tão permissível na vida da mulher, e ao mesmo tempo há uma rejeição assim, nossa. E a Ana Lúcia ficou constrangida de falar, ela só falou porque a gente trabalhou assim muitos anos juntas. Eu ainda peguei essa médica como residente no hospital. Então ela chegou muito novinha lá. E eu falei assim, Ana Lúcia, precisa aceitar. Aceitar o quê? Eu falei, aceitar. Aceitar o quê? Quando você aceita, né? E a gente trabalha na fábrica de hormônios, essa resiliência, e aparentemente você aceita. Só que lá dentro de você não aceitou, porque até a nossa própria cultura de cuidadora, de só cuidar, de só fazer, a gente não trouxe esse autocuidado para si, consigo. E eu trabalhei muito isso em mim. Falei, olha, e agora? Gente, são muitas doenças. Não estamos falando mais de sintoma. São muitas doenças. E eu falo muito aqui para as mulheres, né, que estão em menopausa sem dor. Não procurem psiquiatra antes de ser diagnosticada menopausa. Porque você vai começar com medicamentos e esses medicamentos vão ainda, como se fosse disfarçar aqueles sintomas que você tem. E aí você vai sendo acometida por outras consequências do envelhecimento, que bate exatamente no início do nosso envelhecimento. E o envelhecimento são artérias que a gente está pensando em osso, a gente está pensando em músculo, a gente está pensando em cérebro, a gente está pensando num corpo que não existe só um sintoma, 2 sintomas. Então é preferível que deixe manifestar os sintomas e aí você tomar realmente não. Isso é da menopausa, porque o declínio vai acontecendo e a gente não vai percebendo. Isso aconteceu comigo e provavelmente acontece com as mulheres. Né? Eu, estudiosa, lendo vários livros aqui. Eu leio diariamente. Diariamente, estou lendo, estou sabendo que está sendo publicado lá fora. E eu falei, não, chegou a minha fase, eu quero estudar, eu quero melhorar. Peraí, o que é isso aqui? E vendo todo mundo adoecer, coisa louca. Do nada, tá na psiquiatria, tá tomando antidepressivo, do nada. Gente, eu saí com receita de antidepressivo com 46 anos de um consultório de neurologia. Aí a receita.
A receita está guardada até hoje. Está guardada até hoje. Você tem que fazer terapia cognitiva. Eu falei, porque o diagnóstico que estavam dando, e quanto mais você procura especialista, mais isso vai trazendo para a gente mais dificuldade. Daqui a pouco, mulher doente, mulher para sempre, cheia de diagnóstico, diagnóstico da cabeça até a ponta do pé. E a gente é tratada assim. E os próprios médicos, nas pesquisas, fazem esses comentários, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. E quando a gente ouve que a gente está nova para estar na menopausa, significa dizer assim, a gente não mudou ainda. Está tudo certo, eu estou nova, né? Mas será que a minha alma está pronta para enfrentar a menopausa? Será? Será que a gente estava pronta para enfrentar a puberdade? Será que alguém conversou com a gente? Será que a gente estava pronta para a gravidez? Será que a gente estava pronta para os ciclos hormonais, né? Às vezes a gente vê as mulheres na TPM também aí cheia de situações, não é? Ouvir o nosso corpo, ouvir a nossa mente, pausar para poder se perceber, é, assim, menos confuso. Porque quanto mais eu consigo me render a esses sintomas, quanto mais eu consigo estar próxima de mim, mais eu consigo solucionar muitas coisas. E a gente vê assim que é milenar, a gente vê nossa avó, nossas irmãs, né, primeiras, ainda às vezes não conseguindo trabalhar essa simbologia feminina que já vem de longa data. Ouvir isso não é um elogio, como eu falei aqui, mas é até um desconforto interno. Né? O que eu senti nesse dia que eu ouvi isso? Né? Parece até uma bússola emocional. Né? O que eu senti nesse exato momento? Muitas mulheres, eu senti que eu estava nesse período de menopausa. Vou falar para vocês, de perimenopausa, porque eu já havia estudado, mas não se sentia assim. Não se sentia assim, engraçado. Ainda sou jovem, ainda menstruava. Então, a mulher fala assim, olha, ainda não estou na menopausa. Porque eu ainda estou menstruando. Mulher. Mulher. Estamos falando de fase reprodutiva. Não estamos falando de menstruação. É o hormônio que deixa de fazer as suas funções, de sinalizar ali para os neuroreceptores, né? E não a menstruação. E ela vai continuar. E você, por achar que está menstruando ainda, você não se identifica nesta fase da perimenopausa. E aí é onde começam as complicações. Como é que você vai chegar na menopausa? E como é que você vai chegar na pós-menopausa se você está indo 40 a mais e ainda não se deu conta? E geralmente começa aos 43. A minha irregularidade menstrual começou aos 43 anos. Exatamente aos 43 anos. Um sangramento horroroso. Sangramento horroroso. E se você caminhar para isso, e com um grupo de profissionais de saúde não capacitado para atender essa demanda, que é o que a gente vê aqui no Brasil e no mundo, tá? Não é só no Brasil, não. No Canadá, Estados Unidos, Europa, tudo isso eu já vi. Não é só no Brasil. E também não é um descaso, é um despreparo, isso é desde da base ali, desde a base. Quem é que cuida da menopausa? É o endocrinologista, porque cuida dos hormônios? É o ginecologista? É o neurologista, porque você tem a névoa mental? Talvez o gastro, porque você começa a ter problema intestinal? Talvez o urologista, porque você tem incontinência urinária? Talvez o ortopedista, porque você tem dores no corpo? Talvez um reumatologista, porque até seus nervos, né, os seus ligamentos estão doentes. Talvez um cardiologista, porque seu coração começou a apresentar arritmia. Veja se isso é possível, mulher. Veja se isso é possível. Há de se ter a pergunta aqui, o que vai acontecer comigo? Porque está tudo ruim. E as fases tão silenciosas, as mulheres morriam aos 56 anos. E agora, a nova menopausa, nós estamos aí falecendo com 80. Aqui na minha cidade teve uma mulher que tem de 117 anos. Está viva até hoje, vivendo, andando, pintando as unhas, 117 anos.
E o que a gente sente nesse momento quando escuta isso? Medo? Porque se for menopausa, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer se você não tiver o autocuidado. É isso que vai acontecer. Vai acontecer se você tiver medo de enfrentar. Você não enfrentou a gravidez, você não enfrentou os ciclos menstruais ali, a fase folicular, a fase lútea. Você não enfrentou o ciclo, você não enfrentou a adolescência e quando chega na menopausa, né? Eu costumo dizer, a menopausa foi uma vida para mim maravilhosa. Eu tenho aqui para falar para vocês que uma liberdade de conhecer, de poder estar junto de mim com muito maior tempo do que antes. E por que mais tempo? O tempo é cronológico porque tem mais tempo? Não, não tem mais tempo. O tempo agora é menor, mas em tudo que eu faço, eu me coloco na minha agenda. Eu me coloco dentro da minha rotina, do meu dia. E são pausas, né? Seja no trabalho, seja em casa, que você faz no automático, porque você já começa a fazer técnicas e usando as ferramentas, né? Como um aplicativo de calorias, por exemplo. Por que não? Por que não aprender isso? Por que eu tenho que ir para um especialista para aprender um aplicativo de caloria? Eu já vou ali me submeter a um método, a, uma, a um hábito, uma adoção de hábitos para a minha melhoria. E nesse momento que a mulher escuta isso, que ela está nova, que é tipo assim, você está nova para pensar nisso, eu já tinha que ter pensado há muito tempo, não é? Vocês não acham que eu tinha que ter pensado há muito tempo sobre isso? A mulher aí, nesse desconforto, ela tem medo, ela tem negação, ela tem insegurança, ela tem vergonha, ela tem solidão, ela se sente culpada muitas das vezes. Ela não se conecta com o corpo. Uma cabeça assim que permite o autocuidado externo, né? Já se olha e vai ali silenciosamente vivendo aquela fase sem qualidade de vida, com enxaqueca, com dores. Hoje, quando eu vejo uma mulher na pós-menopausa, quando eu vejo uma mulher, né, aos 65, 70 anos, que demora muito, nós já vamos estar lá, né? Se tiver alguma mulher aqui que já esteja, vai perceber o quanto que esse silêncio é ruim, foi ruim para ela. O silêncio de não poder estar num grupo onde a gente possa falar sobre menopausa, onde a gente possa falar o que está acontecendo com a gente possa sentir, possa se descobrir, possa se reinventar, possa se adaptar. E eu percebi essa desconexão, sim, com o meu corpo. Eu acredito que vocês também vão percebendo por essa função hormonal não estar mais tão ativa como era antes, né? Eu estava lendo que o ovário de uma mulher na fase reprodutiva tem de 1 a 2 bilhões de óvulos e na perimenopausa 100 óvulos. 100 óvulos. Olha como o declínio é muito grande. Olha como o declínio é muito grande. E aí a gente vê muitas mulheres, além dessa desconexão com o corpo, também terem a frustração tardia, né? O que eu podia fazer de melhor? E o que acontece quando a gente não faz, não tem esse olhar? A gente vê tantas doenças, e aí eu não quero falar de doenças aqui hoje, mas a gente vê assim, quando a gente tem um progresso nesse período que antecede a menopausa, e que progresso é esse? Tudo que você puder fazer antes da menopausa, faça. Porque é como se você guardasse uma reserva, vou dar um exemplo aqui, muscular, imunidade, uma reserva, aí a gente está falando não só imunológica, mas também uma reserva. Vamos pensar assim no coração. Se eu faço atividade aeróbica, se eu faço atividade moderada, intensa, e eu possa movimentar os meus músculos, eu tenho uma reserva, eu guardo ali o meu osso. Mulheres que estão dentro de ambientes fechados, que trabalham, né, muitas horas em ambiente fechado, e é de casa para o trabalho, casa,
Qual é a hora que ela vê a luz do sol? Qual é a hora que ela tem contato com a natureza? Qual é a hora que ela fica em lugares, né, a pegar o sol, a ter o sol, que é a vitamina D? Então, a mulher tem que repor vitamina D. Não tem que esperar você ir a lugar nenhum para saber, e na fábrica de hormônio a gente trabalha muito isso, essa coparticipação, essa corresponsabilidade com acompanhamento médico, com acompanhamento da tua nutrição, para você assinar embaixo o que você tem que usufruir nesse período para você antecipar. Eu estou aqui prevenindo doenças. É nessa fase, 30, 40, que eu estou aí fazendo a minha mala, eu estou arrumando para lá na frente, quando eu despertar, eu já aí ter, né, garantido muitos recursos para o envelhecimento não bater assim com tristeza ou até com arrependimento. Então, a mulher que não aceita a menopausa, por exemplo, a mulher que não aceita, a mulher que não reconhece seus sinais, né, ela, na realidade, ela vive uma ruptura, porque ela sente, mas ela não, às vezes não acredita que ela está naquela fase. Por mais que ela esteticamente cuide do corpo, ela atravessa ali, tem uma distância emocional aí nesse aspecto, né? Eu cuidar do meu corpo, mas eu também preciso entender essa fase de cuidados a mais. Então, por isso que eu sempre digo aqui, ela pode ser dolorosa, mas um sintoma físico, uma doença pode ser muito maior. E quando eu falo doloroso, é da mulher, ela, quando ouve isso, que ela ainda está muito nova para estar na menopausa, deveria ser um alerta e não um elogio, porque isso mais que atrapalha do que ajuda a mulher a desenvolver o sentimento por ela da fase e que ela precisa da rede de apoio, mas acima de tudo ela precisa dessa aceitação, porque estar na menopausa é uma fase de renovação, porque é o marco do envelhecimento. E quem quer envelhecer sem os cuidados, né? Quem quer envelhecer sem se sentir amada, sem se sentir merecedora, sem pertencer, com um monte de desejos ainda, e ainda não conseguir colocar para fora isso. Está sempre ali a dona arrumadina, mas por dentro, cheio de processos, né, que não são trabalhados. Então, vamos ajudar essas mulheres, vamos ajudar se você tem uma irmã, uma companheira, uma amiga de trabalho, vamos fazer esse movimento de que a gente sim merece ser feliz nessa fase, que ela não é um envelhecimento como era no passado, é menopausa nova, essa menopausa que assegura os recursos medicamentosos, tecnológicos, mudança do estilo de vida, que vem muito, é muito oportuno essa adoção de hábitos desde já, porque são eles que mais afetam as mulheres ao adoecimento, mais levam as mulheres a um adoecimento. E todas as doenças, todas, desde a depressão até doenças cardiovasculares, tudo a mulher sempre tem um percentual a mais que o homem. Sempre, em tudo, em tudo. Na depressão, na ansiedade, nos riscos cardiológicos, está bem na frente as mulheres com doenças, tudo por conta de não ter sido dado o diagnóstico de menopausa para essa mulher, um diagnóstico difícil, que é tão fácil, mas não existem tantos profissionais aí envolvidos, né, com essa mulher ainda, né? Então vamos replicar esse conhecimento para outras mulheres, para a gente ajudar. Aceitar a menopausa é algo assim muito divino, é muito sábio aceitar, porque quando você começa a trabalhar isso em você, você começa a ver que tem possibilidade de se melhorar, e de ser mais feliz. Então, estamos já, daqui a umas 2 semanas, a gente vai abrir a inscrição para a fábrica de hormônios, e a gente vai conversando sobre a fábrica aí durante o decorrer. Amanhã temos live às 19 horas. Quem puder estiver aqui, agradeço a participação de todas e uma ótima noite.